Jeremias, Salmos, felicidade daquele que habita no santuário de Deus. Acho que está escuro. A felicidade daquele que habita no santuário de Deus, para o cantor mor. Gitite, salmo para os filhos de Coré. Quão amáveis é o Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. Meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para sua prole, junto dos seus altares. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os teus ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus e habitar nas tendas da impiedade. Preferiria estar na casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graças e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Bom, de Salmos eu vou mudar para 1 aos Coríntios 13. Fala sobre a suprema excelência da caridade. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, ou melhor, amor, seria como o metal que soa, ou como um sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Quer dizer, não tivesse amor. Caridade, ele traduz amor por caridade, mas é amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquilados. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte,
será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três, maior destas é a caridade. O amor que ele traduz aqui nessa Bíblia por caridade. Segui a caridade. Vou continuar falando em caridade. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais. Mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala línguas estranhas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria? Se vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se procurará, aliás, quem se preparará para a batalha? Se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. São Paulo diz aqui que há tantas espécies de vozes no mundo, mas nenhuma delas é sem significação. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da igreja. Pelo que o que fala línguas estranhas, ore para que a possa interpretar, porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Doutra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indouto? Como dirá o que ocupa o lugar do indouto? O amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes. Porque realmente tu dás bem as graças.
mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas, que ninguém entenda, não é verdade? Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Sede meninos na malícia e adultos em entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todo falar em línguas estranhas, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas, se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Só que toda essa leitura, só quem deve ter entendimento dela, foram os corintianos daquele tempo. Não os corintianos do time Corinthians daqui do Brasil, não. Os corintianos da cidade de Coríntios, na época de Jesus. Então essa leitura, essa carta que Paulo escreveu, foi na linguagem deles, no vocabulário deles, na gramática deles. Que hoje a gente está passando essas mensagens na linguagem, na gramática atual. Não essa agora que eu estou lendo, é na linguagem antiga. Aí então ele continua, a necessidade de ordem no culto, mas eu vou parar por aqui, já que pediram ordem no culto, e isso que eu estou falando aqui não deixa de ser um culto, eu vou parar um instante para dar um pouco de ordem no culto e fazer outra leitura. Quem tem amor no seu coração, divulgue esse amor, porque o amor é o vínculo da perfeição. São Paulo disse que se o corpo dele for queimado e lançado fora, se ele não tiver amor, nada disso tem proveito. Agora o amor atual é um amor meio complicado, principalmente quando é um amor de um homem com uma mulher e vice-versa, mulher com um homem, não é? Porque o amor de hoje, o amor atual dos homens, ele é confundido, ele é diversificado, ele é tido como um insulto. Um insulto não, é tido como uma arma, porque o homem diz para a mulher, eu te amo. Com o tempo, devido à convivência dos dois, torna-se um pouco precária. Aí já vai o homem agressivo, a mulher não aceita a submissão, aquele quer submetê-la, e começa a divergência entre os dois. E aquilo que dizia de amor transforma-se em ódio. E logo vem o quê? Logo vem a agressão, o ciúme, o despeito, o homem proibindo a mulher
de andar da maneira como ele a conheceu antes, não é? A mulher não quer ficar sozinha em casa para o homem sair para a rua, para um futebol, deixar ela em casa. Para o homem sair para a balada, deixar a mulher em casa, tomando conta das crianças, quando tem criança, né? E quando não tem, ela fica diante da televisão ou do celular. E quando ele chega, se esse celular tiver senha, aí a coisa se transforma. Eu aqui, comigo, eu concordo em que um casal não guarda esse tipo de comportamento entre os dois. Porque mulher com celular e com senha é despertar suspeita, principalmente no marido, no companheiro, no namorado, no ficante. E o homem com o celular também na senha reflete-se do mesmo jeito. Só que a mulher, ela por ser inferior em termos de comportamento, mais frágil, digamos assim, ela não tem a capacidade de obrigar o homem a tirar a senha do seu celular. Ele não quer. Está errado. Porque se a mulher não tem senha, o homem também não deve ter. Mas como o homem é viril, quer se mostrar machão, quer sempre se impor, ele não vai aceitar isso. E a mulher também não quer aceitar. Aí vai a mulher quer fazer a mesma coisa que o homem faz. Não tem como, não pode. A mulher não pode se equiparar ao homem de maneira nenhuma, nem hoje, nem amanhã, nem nunca. A não ser em alguma profissão. Mas no modo, digamos assim, de liberdade, ela não pode, porque a mesma liberdade que o homem tem, a mulher não pode ter. A mulher, sem sombra de dúvida, é limitada. Ela não pode fazer tudo quanto o homem faz. Porque, um exemplo, o homem é casado, amigado, vive com uma pessoa, com uma mulher, ele sai de casa de manhã, não volta para dormir em casa. De manhã chega com a cara lisa, por mais que a mulher reclame, fale, ele sempre quer ter razão. Mas fica por ali mesmo, uma discussão, uma briguinha. Mas se a mulher, se for fazer isso, sair de casa de manhã e voltar no dia seguinte, é claro que aí vai dar bode, entendeu? Ele vai querer saber onde ela estava, ele vai querer saber por que ela fez aquilo, e de maneira alguma vai dar certo. Ela sempre vai levar da pior. Então é melhor não fazer, não se equiparar ao homem dessa maneira. Porque o homem pode namorar com quem quiser lá fora, tendo sua esposa. As pessoas falam tudo, mas ao mesmo tempo dão cobertura a ele porque é homem, né? Ah, eu sou homem, posso fazer o que eu quiser. É engano. O homem não pode fazer tudo o que quiser, a não ser que seja solteiro, mas homem casado, amigado, ficante, comprometido, ele não pode fazer tudo o que quer porque está sem razão. A mulher não permite. E ele não deve. Se quiser ter uma relação sã, saudável, vai ter que haver essa combinação. Nem você desfaz isso da mulher e nem a mulher desfaz isso do homem. Quer dizer, nenhum pode ser superior ao outro nesses termos de liberdade. A mulher deve ter a sua liberdade restrita e o homem deve ter a sua liberdade restrita, combinando os dois. Nem um faz de mais, nem outro faz de menos. Todos fazem igualmente. Agora, quando não houver jeito nenhum, aí chega os especuladores, os amigos. Fulana, por que você não vai embora? Deixa esse homem. Ele não te ama, ele não gosta de você, ele só quer maltratar. E ela diz, ô amiga, você fala com tanta facilidade como se isso fosse fácil. Não é não.
Eu preciso da companhia do meu marido. Eu preciso de dar apoio aos meus filhos, de dar carinho aos meus filhos, de dar educação aos meus filhos. Se eu deixar esse homem, ela diz, né? Eu vou passar muito mal do que se passasse uma noite sem ele na minha cama. Então é preciso, vizinha, amiga, aceitar o modo como ele me trata. Agora, quando tudo estiver demais, então é tempo de tomar uma atitude. Bom pensar assim, não é, minhas amigas, meus amigos? Mas se isso acontece, sabe o que é que acontece depois? A perseguição, os xingamentos, as ameaças, e às vezes ameaças que são cumpridas com o tempo. As mulheres sempre sofrendo, sempre levando da pior. Quando são perseguidas demais, espancadas, aborrecidas, corre para a polícia, para essa Maria da Penha, aliás, da Penha. Corre para Maria da Penha, corre para a polícia buscando uma carta protetiva. É uma carta protetiva, não é? Para ver se consegue um pouco de paz com o companheiro, para ver se afasta ele dela, por uns dias. Mesmo com a tornozeleira eletrônica que colocam nele, mesmo com essa medida protetiva que tomam, eles insistem em quebrar essa lei, essa ordem judicial. E muitos acabam descumprindo essa lei, essa ordem, e acaba aproximando-se tanto da mulher que de um momento para outro acaba com a vida dela. A mulher sempre frágil, não tem como se defender, não vive armada, não anda com uma faca. Quando existe uma mulher esperta, que conhece aquele homem e sabe que ele é capaz de cumprir as ameaças que faz, ela anda armada, né? Por isso que se eu fosse uma autoridade e encontrasse uma mulher armada, eu procuraria chamá-la para dar uma explicação sobre aquilo. E de acordo com o que ela dissesse em relação ao companheiro dela, se ele era mau, se ele gostava de atacá-la, se ele gostava de submetê-la às humilhações, maltratá-la, então ela assinaria um documento e sairia para sua casa com a sua arma. E tinha mais, se uma mulher matasse um homem porque ele foi agredi-la, ela não iria presa. No meu governo, na minha autoridade, isso não aconteceria. E se um homem matasse uma mulher somente porque ela não queria viver com ele, ele também seria morto. Seria então a pena de morte. Seria bem aplicada para um covarde desse. Das duas, uma, ou prisão perpétua para ele, ou pena de morte. Eu acredito que a pena de morte seria melhor, porque ele vivo continuaria respirando, comendo, bebendo, tendo suas visitas extra, suas visitas, como é que chama aquele que tem o direito dele ficar com a mulher num quarto? Visita íntima. Ele tem com esses direitos tudo, continuava vivendo e a mulher estava morta, né? Então, para ele, a pena de morte era o máximo, ou o mínimo, para um covarde desse, que matasse a mulher. E tinha mais, se ele continuasse vivo, a lei tinha que estipular um salário mínimo para a família desta pessoa que ele matou pelo resto da vida, pelo resto da vida. Entendeu? Engraçado. Eu comecei lendo a Bíblia. Comecei lendo nos Salmos, ou foi Provérbios, e acabei enveredando para outro assunto. É incrível, não é? Como as coisas acontecem assim. Isso é como que? Como um cochicho, que alguém diz aqui uma coisa, diz uma coisa aqui,
de um modo e lá adiante já sai de outro modo. Na verdade, o que eu vinha ler era a Bíblia, a palavra de Deus aqui, com este fundo musical que vocês estão ouvindo aí. Escapei da leitura da Bíblia para outro assunto, e agora que me lembrei do fundo musical, é que eu devo voltar para ler novamente aqui. Mas assim fica um vídeo todo misturado, sem saber de que realmente eu estou falando. Bom, mas cada coisa tem o seu tema, né? Então, já falei do tema bíblico, falei do tema homem, relação, mulher, homem, relações íntimas, essas coisas todas, casamento bem sucedido, casamento mal sucedido. E estou continuando aqui, falando. Mas já que eu estava falando de agressão, vamos continuar. Não só existe agressão de marido e mulher, não. Existe agressão entre filhos, com filho, filho com filho, sim, irmãos com irmãos. Existe agressão de pais para filhos, de filhos para pais, de netos para avós, de avós para netos, sobrinho para sobrinha, sobrinho para tia, tia para sobrinho, coisa dessa natureza. Enfim, são momentos em que as pessoas não se dão bem uns com os outros e acabam explodindo. Porque por mais amor que a gente tem a alguém, a gente merece respeito. Exigimos respeito para que uma relação entre duas pessoas continue dando certo, não é mesmo? E sem o respeito, essa relação capenga, adoece e morre. Então é preferível que a gente continue mantendo um bom controle emocional sobre isso. A relação marido e mulher, como eu já falei, precisa ser bem dosado para que tudo dê certo no fim. E Jesus ensinou muito bem ao homem obedecer, à mulher obedecer ao homem, a ser submissa a ele. Mas só que essa submissão não é uma submissão de escravidão, né? Não é uma submissão ao ponto de dela ser tratada como se fosse uma escrava dele. Não. Jesus nos trata como escravos. Mas a escravidão de Jesus, o jugo de Jesus, é suave, como ele mesmo diz. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, se você aprender de Jesus, você vai ser um bom companheiro, você vai ser um bom colega, um bom amigo, você vai ser um bom neto, você vai ser uma boa neta, você vai ser uma boa filha, vai ser um bom filho, você vai ser um bom cunhado, vai ser uma boa cunhada, vai ser um bom compadre, vai ser uma boa comadre, entendeu? Você vai ser, enfim, uma coisa excelente aos olhos do Senhor, porque aí gera amor. Nessa relação gera amor. E o amor, como Jesus disse, o São Paulo falou, é o vínculo da perfeição. Agora, existe muita espécie de amor. Existe aquele amor que é o amor fraterno, o amor angelical, o amor divino. Existe o amor que é compulsivo, é amor de paixão, um amor que se enraiza com ódio. É esse amor entre marido e mulher, entre homem e mulher, que acaba sempre no final triste. Então, pode classificar isso como amor? Não.
o amor é paciente, o amor é benigno, o amor tudo perdoa. Enfim, tudo que é bom reflete amor. Porque se Deus não nos amasse, o que seríamos de nós? Seríamos entregue ao diabo, que não sabe amar ninguém. O diabo só sabe odiar, destruir. O trabalho dele é esse, desfazer nas coisas que Deus faz, porque o trabalho do diabo é esse, desfazer em tudo que Deus faz. Se Deus faz uma coisa de bom, o diabo faz de mal. O diabo não faz nada que preste, absolutamente. O Satanás só prejudica, entendeu? A bela aparência do diabo, aquela beleza que o Satanás tem, é aparente, é um engodo, é uma isca para pegar as pessoas, para destruir as pessoas. Porque não fique você pensando que o Satanás, o diabo, ele tem dentes agudos de tigre, tem os olhos de fogo, tem rabo, tem asas, como se fosse de morcego. O diabo não é mal encarado, não. O diabo é muito bonito. Não foi à toa que ele era o braço direito do Senhor Jeová lá em cima nos céus. O diabo tem uma beleza tão grande, tão estonteante, que pode conquistar até os próprios escolhidos de Deus. Entendeu? A beleza do diabo era tanto, lá em cima, que quando ele foi expulso aqui para a terra, uma multidão dos seus admiradores, dos seus seguidores, que estavam do lado dele, também foram expulsos aqui para a terra. Ele não perdeu a beleza, não. Ele foi comparado à serpente, veja bem, porque o diabo recebeu essa má impressão das pessoas e do próprio Deus. Ele foi comparado ao dragão, à serpente, porque no Éden, ele usou uma serpente, uma cobra, para enganar Eva. Ele falou pela boca da cobra para enganar Eva e dizer que Deus era mentiroso. Era uma serpente, mas o diabo estava ali. Adão nem Eva não podiam enxergá-los. A história eu acho que todo mundo conhece, mas é bom a gente sempre lembrar. E eu não estou fazendo nada, vou contar essa história para quem interessar ouvir. Deus, quando fez o Jardim do Éden, ele fez diversas plantas, muitas flores, pôs árvore frutífera de toda espécie, como existe ainda no dia de hoje. Todo tipo de árvore gostosa, deliciosa às vistas, ele fez. Plantou ali. Tinha colocado os dois ali no Éden. E ele colocou uma árvore com frutos proibidos, com frutos venenosos. Só para testar a lealdade do homem e da mulher. Aí um dia ele chegou, mostrou todo tipo de árvore saudável e gostosa que tinha ali aos dois. E disse assim: olhe, vocês estão vendo essas árvores frutíferas? Todo tipo de fruta tem aí, está ao alcance da sua mão. Agora venha cá os dois. Você está vendo essa árvore aqui? Está vendo essa árvore aqui? Ela vai colocar um fruto de mês em mês. Agora o fruto que essa árvore colocar, brotar, você não coma, não estenda sua mão para pegar nesse fruto, porque no dia que você tocar nele, vocês comerem,
vocês morrerão. Tinha dito Deus a Adão e a Eva que não provasse do fruto dessa árvore, porque no dia que isso acontecesse, eles morreriam. Deus deu essa explicação aos dois e foi embora, saiu, né? Quando é um belo dia que Eva estava ali sozinha, Adão naturalmente estava em outra parte do jardim. Aí ela estava observando as árvores frutíferas e chegou exatamente debaixo deste pé da árvore do fruto proibido. Foi quando o Satanás viu que também junto dela tinha uma cobra, uma serpente. Aí disse, essa é a minha chance de eu mostrar a Eva que sou superior, que também tenho autoridade. Aí escondeu-se atrás da serpente e disse, Eva. Ela fez, o que estás fazendo aí? Não, mas estou olhando aqui essa fruta, muito bonita, muito boa, é linda, não é? O que foi que Deus disse que tu fizeste sobre esta fruta? Aí ele disse que eu não pegasse nessa fruta, não comesse, porque no dia que a gente comesse dela, nós morreríamos. Eva, ele disse isso a você? Certamente que não, Eva. Ele disse isso porque no dia que vocês comerem essa fruta, e o diabo atrás da serpente, não é? Falando oculto na serpente, pela boca da serpente. No dia que vocês comerem essa fruta, Eva, vocês ficarão tão sábios quanto ele. Ficarão sabendo todas as coisas, o bem e o mal vocês ficarão conhecendo. E Eva disse, é assim? É. Aí ele disse, certamente que não morrereis. Vocês podem comer à vontade, que vocês não morrerão. E o que acontece? Eu não sei se a serpente entregou com a boca um fruto a Eva, ou Eva estendeu a mão. Era mais fácil Eva estender a mão para pegar, não é? E Eva estendeu sua mão e pegou no fruto e comeu. E meus irmãos, quando Eva comeu aquele fruto, achou muito gostoso, muito saboroso. Imediatamente correu para dá-lo a Adão. Naturalmente ele saiu dizendo, Adão, vem cá. Olha, prova desse fruto, é maravilhoso, muito bom, gostosíssimo. Aí ele disse, esse não é o fruto que Deus disse que a gente não comesse dele, porque a gente morreria? Sim, é, mas acontece que a serpente disse que não era verdade não, que a gente podia comer, que não ia morrer. Toma, prova, olha, eu comi, cadê? Eu estou viva. Aí Adão olhou assim, meio duvidoso, né? Ele disse, você disse que é gostoso, você disse que comeu e continua viva. Tá, me deu um pedaço dele. Aí ele provou o fruto também. Gostoso, não é, Adão? Aí de repente, eles perceberam que estavam nus. Porque na verdade Deus tinha colocado eles no Éden, nus, como duas crianças. Aí quando perceberam que estavam nus, sentiram vergonha um do outro. O que aconteceu? Aí se descobriram, não sabiam o que dizer, né? Olha, Adão, nós estamos nus, estou percebendo que estamos nus, tudo bem. Não tem mais nada que fazer, né? Agora tem uma coisa, o fato deles se conhecerem como marido e mulher não implicava em pecado de maneira nenhuma. Se eles tivessem coabitado, engravidado, Eva tivesse engravidado, sem desobedecer ao Senhor Deus, todos seriam nação santa. Todos seriam nação santa. Entendeu? Mas o pecado foi esse, a desobediência que ela teve por comer o fruto proibido. Aí diz a história, a Bíblia, que ao cair da tarde, quando Deus andava ali pelo jardim,
percorrendo o jardim. Aí sentiu falta de Adão e Eva naquele lugar de sempre. Mas só que eles sabiam onde eles estavam. Aí disse, Eva, Adão, aonde estais? E eles timidamente disseram, estamos aqui, Senhor, estamos escondidos. Aí ele disse, escondido por quê, Adão? Porque estamos nus. Como sabes que estás nus, Adão? Por acaso comestes do fruto que eu te proibi não comer, Adão? Adão disse, Senhor. Eva me deu e eu comi. Eva, por que fizesse isto? E Eva disse, a serpente me enganou, Senhor. E você deu ouvido à serpente, Eva? Deixou de ouvir a minha voz para ouvir a voz de uma serpente? Foi. Por causa disso, Eva, você ficará tendo filhos com dores horríveis. Eu vou multiplicar grandemente as dores do teu parto. Ficarás dando filhos em meio a dores. E tu, Adão, por me desobedeceres, tu ficais lavrando a terra, ficais sendo lavrador da terra. A terra, por causa da tua desobediência, dará abrolhos e espinho, e tu cultivarás, comerás com teu próprio suor, do suor do teu rosto, tu comerás o fruto da terra. E por causa disso, eu vos expulsarei do paraíso. Bom, eles receberam o castigo deles, não é? Deus, na sua complacência, ainda diz a história que ele teceu folhas de figueira e fez um arranjo de vestido para Eva e outro para Adão. E os dois saíram envergonhados, não é? Perderam aquela boquinha do Jardim do Éden, sem trabalhar, sem fazer esforço, sem sentir calor nem nada. Aí foram expulsos, fora os dois. Saíram pela porta de entrada, por onde havia entrado um dia, e ali Deus colocou um anjo, ou foi dois anjos, com espadas flamejantes, quer dizer, espadas de fogo, para que eles não voltassem a entrar no Jardim do Éden. Você vê, Deus é amor, não é? Mas também é justiça. Quem é que gosta de ter seus filhos e saber que eles são desobedientes? E saber que não acredita na palavra do seu pai, do seu avô, da sua mãe, da sua avó? Hein? Não pode. E Deus castigou os dois assim, por causa da desobediência. E daquele dia em diante disse que os animais que eram tão passivos uns com os outros ficaram ferozes, tentando estrangular um ao outro, comer uns aos outros. A terra que produzia só frutos bons deu frutos maus. Tudo isso por causa da desobediência de Adão e de Eva. A história é assim. Acredite quem quiser. Se bem que tem esses doutores de lei, esses cientistas de hoje não acreditam não, esses milionários não acreditam nessa história não. Diz que o mundo foi feito numa espécie de Big Bang e que o homem é descendente de macaco. Nunca na vida o homem foi descendente de um macaco. A ciência diz isso, tenta provar uma coisa de milhões e milhões de anos atrás, de bilhões de anos, vivendo no século atual. Como é que a pessoa vai provar isso? Claro que eu, que sou ignorante, vou acreditar naquilo que o cientista diz. Agora, eu não creio essa história que o macaco, que o homem é descendente de macaco, não, de maneira nenhuma. Agora é o seguinte, se havia macaco naquele tempo e homem e mulher juntas, havia mulheres safadas também. Eu acredito nessa descendência, nessa aparência do macaco com o homem, da maneira seguinte.
Assim como existem hoje mulheres safadas que fazem filmes pornôs e saem com animais, naquela época mulheres também fogosas e curiosas saíram com macacos, transaram com macacos, coabitaram com macacos, dali saindo então o fruto daquela relação, um ser parecido com macaco e parecido com homem. Aí sim, e foi se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando até os dias de hoje. Os macacos se parecem com homens e os homens se parecem com macacos, alguns deles. Mas por essa razão, por esse motivo que eu acabei de falar. Mas não que o homem seja descendente de macaco, não é, nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Cada espécie tem a sua espécie. Cobra é cobra, morcego é morcego, leão é leão, é onça, macaco é macaco, tatu é tatu, veado é veado, carneiro é carneiro, cabra é cabra, galo é galo, entendeu? Jacaré é jacaré. E não tem disso não, touro é touro e vaca é vaca. Hoje, amanhã, depois, daqui a 1 milhão de anos, continuam as mesmas espécies. Agora inventaram essa evolução, né? A lei da evolução, transformando a Terra naquilo que eles querem que seja, desfazendo da vontade de Deus. São como é que se diz? Criação não, como é que se diz? Influência. É influência do mal, do demônio. Porque eles foram expulsos da Terra, né? Foram expulsos para a Terra. E o Satanás, como príncipe dela, daqui da Terra, porque Adão deu esse poder para ele, deu essa brecha para ele entrar e ser dominador da Terra, mas não com total autoridade, né? A autoridade dele é limitada, porque se não fosse a gente estava fodido. E até hoje, o diabo é o príncipe da Terra, o príncipe das trevas, o príncipe das trevas. Entendeu? Então aquela aparência do diabo com dragão, essas coisas, não. Foi Deus que comparou ele com a serpente, porque ele não quis falar, ele não quis parecer que era uma serpente falante, então ele tomou a aparência da serpente. Deus fez com que ele tomasse essa aparência e ficou mundialmente conhecido como Satanás Diabo, com essa aparência horrorosa, satânica. Ele queria um reino, ele conseguiu um reino, o reino dos infernos. Enquanto o céu, aquela majestade, maravilha, foi criado por Deus para conviver entre anjos e arcanjos e querubins, Deus criou o inferno para que eu dominasse, para que ele também tivesse o seu reino de trevas, lá para baixo, em algum lugar do universo. Não foi aqui debaixo da terra, não, dessa terra que a gente vive, não. Viu? Porque aqui debaixo da terra, quem vive são os defuntos, os corpos das pessoas que já morreram, dentro do mar, essas coisas. O inferno é em alguma parte do universo. Muito, ou para cima ou para baixo de banda, mas que a terra, que ela é como a laranja do ar, todo mundo que estudou geografia sabe disso, que ela é pendurada no ar, em volta dela tem muitos planetas, entendeu? E em algum lugar do mundo, do universo, existe o inferno, para onde as pessoas más vão ser lançadas para morrer eternamente. Entendeu como é? Então, como eu estava falando, aí está a história do Éden, aí está a história dos coríntios, né? Dos corintianos, a história dos homens bons, dos homens maus, dos maus casamentos, dos filhos ruins, dos maus amigos, não é verdade? Das esposas que gostam de trair os maridos e o que recebe depois disso, dos homens que não respeitam suas esposas, o que deveria acontecer com eles. E chegamos até o Éden, milhões e milhões de anos atrás, entendeu? Para chegarmos ao que chegamos hoje. E graças a Deus que nós temos fôlego para falar sobre isso. E temos também ouvintes para ouvir atentamente, pacientemente, essa história tão fantástica, né? Que essa história
que abrange toda a humanidade. Que queiramos ou não queiramos, nós estamos incluídos nessa história real, essa história bíblica. Afinal de contas, a história foi feita com pessoas, com gente humana, né? Com gênero humano. E nós somos humanos, só que nós estamos no século atual, por isso que é século XXI, e a menos de 2020, a menos de 2022 depois de Cristo. Fazem 2020 anos que Jesus esteve aqui na Terra, veio da sua glória conhecer aqui o mundo e foi tão mal recebido pelas pessoas, não é? E ele veio para quê? Porque o mundo já estava totalmente quase destruído, não tinha ninguém que tivesse direito a entrar no reino dos céus, todo mundo tinha perdido, estava pecado, todo mundo estava em pecado, não tinha nenhum justo na terra, mas nenhum sequer. E Deus viu que todo mundo estava perdido. Aí ele fez essa conferência lá em cima com os anjos e escolheu Jesus, que era o seu primogênito e único filho, unigênito, né? Unigênito é aquele que é o único filho que existe. E eles fizeram esse trato entre os dois e entre os anjos também, né? Que assistiram tudo e concordaram que Jesus viesse para cá. Mas Jesus já sabia o que vinha acontecer com ele. É como nós, não é? A gente sabe, nós sabemos que um dia vamos morrer, mas não sabemos o dia, nem a hora, nem como, nem quando. Sabemos que vamos morrer, como a Bíblia diz. Como a Bíblia diz. Como a Bíblia diz. Todos nós que somos vivos, sabemos que vamos morrer um dia. Nós vivos, sabemos que vamos morrer um dia. Agora, os que estão mortos não têm consciência de nada. Já morreram. Estão simplesmente longe da realidade. Não sentem mais nada, né? Não sabem nem se morreram. Mas nós que ainda estamos vivos sabemos que um dia vamos morrer. E repito, é bom que a gente repita para as pessoas aprenderem isso. Você que está vivo, você que está viva, você um dia vai morrer. Você não sabe de quê, nem quando, nem porquê. Mas os vivos, os mortos, não sabem de mais nada. O seu amor, a sua consciência, tudo acabou. Não tem mais nada aqui debaixo do sol. Eles não têm mais nada com isso. Morreram. E existe por aí pessoas psicografando defuntos que mandam recado de outros lá de cima. Já tem uma senhora por aí que diz que existe um hospital, como é? Hospital espiritual, né? É um hospital espiritual lá em cima que acolhe os mortos, aqueles que foram mortos de desastre, de tragédia, vão para lá para se cuidar. Como disseram que o Gugu foi para o Hospital das Almas, segundo a sensitiva Érica Dias. Disse que visitou o Gugu lá no Hospital das Almas, lá para cima, e que ele estava com uma camisa azul claro. Nossa, eu estou com uma camisa azul claro, ó. Mas a dele era de manga também. Mas a dele era mais clara do que a minha. E então que Gugu estava perto de um médico, um mentor espiritual, estava sendo bem cuidado, né? Gugu estava sendo bem cuidado, estava com ferimento na testa. Ela viu o ferimento na testa, mesmo assim ele estava contente, alegre, sorrindo. E mandou recados aqui para as pessoas aqui da terra, para os fãs, para a esposa, para os filhos. Entendeu? Disse a Érica, né? Depois, milagrosamente, a sensitiva Érica voltou à terra. Por pouco ela não ficou lá. Eu estou rindo assim porque dá vontade de rir realmente dessa história. E depois que ela voltou, com o tempo, o Gugu escreveu uma carta. Mandou o mentor espiritual escrever uma carta
que lá eles chamam psicografar uma carta para cá. Com essa mesma história, o André Pontes também disse que o menino Bernardo psicografou uma carta a Elisa Samúdios. É uma turma de defuntos escrevendo lá de cima para baixo, que não tem jeito. Minha gente, quem morre, como a Bíblia disse, está inconsciente, não tem mais chance de escrever nada, nem escrever lá de cima, nem lá de baixo. Ninguém pode mandar esse recado, não. Só quem pode dar recado lá de cima para baixo é Jesus. São os anjos ordenados por Deus. Esses sim trazem recados. Ou então os satanases, quando vão para os candomblés baixar no corpo das pessoas, que eles chamam de cavalo, isso aqui é meu cavalo. Ele se comunica com aqueles que acreditam nele, são satanases. Agora, quem morre realmente, esse não tem como se comunicar, nem lá de cima mandar recado para cá para baixo, nem aqui de baixo mandar recado para quem morreu. Absolutamente. Agora os satanases se comunicam pelos candomblés, pelas sessões espíritas, entendeu? Porque eles têm essa liberdade. Foi uma coisa que Deus permitiu. Eles, para enganar o povo, a população. E ele continua mentindo, que ele é o pai da mentira. Estou cansado de dizer isso e repito. Ele é o pai da mentira. E todos aqueles que acreditam nele são filhos deles. Cuidado, se você é um mentiroso, você é filho do diabo. Mas graças a Deus que não tem ninguém mentiroso aqui. Somos todos filhos de Deus, que Deus é o Pai da verdade, né? E a verdade única é Jesus, que ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa é a esperança de todos que vivem aqui na terra, de que um dia vão morrer. Agora, é uma coisa que eu peço a Deus, deixa eu completar pelo menos 73, 74, 75, 76, 77, 78 anos. Com essa idade o senhor pode me levar. Porque tem aqui uma pessoa que eu preciso deixar ela bem abrigada, bem amparada. E se eu morrer antes disso, isso talvez não aconteça. Mas eu sempre peço ao meu Senhor que me conceda mais esses anos de vida. E tenho certeza absoluta que Ele vai me conceder. Aliás, já me concedeu. Entendeu? Então você também pode ter essa mesma esperança. É só confiar plenamente no Senhor Deus, que Ele está aí para estender a mão para te ajudar. E essa fé em Deus impulsiona a gente a confiar mais no Espírito Santo. E sem fé é impossível agradar a Deus. Com a fé você pode conseguir cura para seus males, você pode conseguir tudo dentro do limite do possível. Dentro do limite do possível, você pode conseguir tudo, principalmente saúde. Principalmente saúde. Entendeu? Então, tudo que eu queria dizer aqui, eu já disse, ou quase tudo. Talvez ainda falte alguma coisa. Deixa eu ver aqui quantos minutos. Falta 2 minutos para 1 hora de que eu estava falando. Olha, tem uns salmos, comecei a falar nos salmos, não é? E terminei nas psicografias. Então, pessoal, a única carta psicografada de Deus, que não é nem psicografada, é realmente escrita, é essa aqui. Entendeu? A Bíblia Sagrada. Deixa eu mostrar aqui para você. Essa é a verdadeira carta que Deus escreveu para nós. São 66 livros que contém este único livro aqui, que é o orientador, o guia da humanidade. Se você se orientar por este guia, por esta bússola aqui, você vai bem. Você, eu e qualquer um. Entendeu? Então, a única carta escrita por Deus, escrita não, quem escreveu foi os apóstolos, os profetas. Deus foi o autor. O escritor foram os profetas e os apóstolos. Esses foram os escritores deste livro. E o autor de todos eles foi o Senhor Jeová Jireh. Eu sou o que sou, o Santo dos Santos, Deus da glória, Deus da eternidade, Senhor dos senhores e Pai dos aflitos e arrependidos. Bom, aqui eu vou me despedindo, porque eu já falei demais.
mas disse coisas proveitosas, tenho certeza disso. Principalmente no sentido espiritual, que é tão importante nos dias de hoje, não é? É muito importante nos dias de hoje. Portanto, Deus que abençoe vocês. Se gostaram da leitura, tiveram paciência de chegar até o fim, deem um like. Like é aquele dedinho polegar estirado para cima, no alto, assim. Esse é o like. E a subscrição está aí no rodapé, na descrição do vídeo. É só escrever, subscreva-se. Aí você toca o dedinho e toca cadê? O sino para receber as notificações de Paulo Coroa de Maceió. Água maravilhosa. Deus seja louvado pelas fontes de água que Ele fez brotar da terra para matar nossa sede, para fazer nossa limpeza, nossa higiene, para dar vida às plantas, enfim, e mitigar a sede dos animais do campo. Esse sim é o único Deus que a gente deve adorar, não imagem de escultura, nenhuma delas. Acender vela, essas coisas, para fazer pedido à imagem de escultura, não adianta, Deus não se agrada. Andar com a imagem nos ombros, como em procissão, aquela grande multidão, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Deus não se agrada disso não. Deus fica zangado, entendeu? Só não manda um raio naquela hora, porque ele é muito misericordioso, ele é muito, muito justo, humano. Aliás, humano não, ele não é humano. Ele é muito